Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que aprofunda a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a proteção dos direitos dos animais. Só no primeiro trimestre deste ano, o programa Disque Denúncia já recebeu mais de 850 ligações indicando maus-tratos. A violência contra animais tem aumentado nos últimos anos. Os dados são do programa Linha Verde do Disque Denúncia. Em 2017, ocorreram 3.104 casos. No ano seguinte, foram registrados 4.020 relatos, um aumento de quase 30%. Só no primeiro semestre de 2019 já foram feitas 854 denúncias. Desse número, 125 estavam em situação de abandono. A violência acontece principalmente contra cães, gatos e cavalos. As principais denúncias são de abandono, falta de alimentação e espancamento. Maus tratos aos animais é considerado um crime. As denúncias podem ser feitas pelo número 1746, canal oficial da Prefeitura, ou diretamente ao programa Verde do Disque Denúncia pelo telefone 2253 1177. Eu recebo no estúdio o Dr. Reinaldo Veloso, ele é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Reinaldo, esses números, eles traduzem essa conscientização da sociedade em relação ao tema? Eu acredito que não, porque, em primeiro lugar, você tem aí os registros feitos e tem aqueles casos, que são a maioria, evidentemente, de não registrados. Eu acredito que isso deve ter, no mínimo, 10 vezes mais do que os casos registrados. Portanto, não espelha muito o que a gente vem acontecendo no que se refere ao abandono. Mas já houve um grande aumento, né? Ou seja, as pessoas estão mais atuantes, mais atentas. Ah, sem dúvida nenhuma. O papel da imprensa tem sido fundamental, né, nos esclarecimentos. Agora, a gente ainda peca muito pelo viés, porque não temos um viés de educação, um viés de conscientização. É preciso uma implementação de políticas públicas, não só no Estado, não só no município, mas também em todo o Brasil, que contemple nessa política pública o viés da educação e o viés também da conscientização. Quando o senhor fala justamente nessa questão, ou seja, essa conscientização tem que começar nas escolas. As crianças precisam aprender aquilo que se refere a maus-tratos, né? Sem dúvida nenhuma. O abandono, inclusive, está incluído em maus-tratos também. Isso tem que começar lá atrás, na escola de primeiro grau. A gente tem que começar a criar no cidadão, né, o cidadão de amanhã também, o amor e o respeito pelos animais. E a conscientização com os adultos, mas a educação com as crianças. É uma causa que envolve muita emoção, né? É importante a gente deixar claro o que são maus-tratos. Maus tratos, na verdade, é tudo que a gente não gostaria de fazer com o nosso próprio semelhante. O animal hoje tem que ser encarado, não pode ser de outra forma, né? É um ser vivo, sente fome, sente frio, sente medo, tem sentimentos. Você tem determinadas zonas do município do Rio de Janeiro, como a Zona Sul, por exemplo, que você tem mais animais do que crianças. Então, tudo que você não pode fazer com o teu semelhante, daí em diante já é considerado maus trato também com o ser vivo. Que tipo de denúncia chega até vocês? Todo tipo de denúncia, desde cavalo maltratado, gato abandonado, cachorro abandonado, coelho abandonado, cabrito, vale tudo. Hoje mesmo recebi uma de um bode que estaria na linha amarela abandonado também. Vale tudo. A questão do abandono, ela tem sido muito debatida, né? Ou seja, o abandono é a principal queixa que chega? É a principal queixa porque o abandono ele se faz de várias formas, né? Se faz quando você se muda, que você vai para um outro apartamento, para outra casa e não deixa você adentrar com aquele animal lá. Então você não tem o que fazer, você acaba largando o animal. Um outro problema grave também do abandono são as doenças dos animais. As pessoas não têm condição, às vezes, de comprar remédio, levar num bom veterinário e aí fazem essa opção infeliz de abandonar. E quem mais, no caso de um ranking, né, se a gente pudesse estabelecer, quem mais sofre com a questão dos maus-tratos? Cães, o senhor falou agora cavalos, ou seja, gatos? A gente vê mais cão abandonado, né? Principalmente o cão, você tem muito cão já velho, já adulto, já idoso abandonado, né? Que é pior ainda, o animal está a vida inteira acostumado a um lar, acostumado a ser alimentado, a ter o carinho, e de repente esse animal idoso ele se vê num ambiente completamente hostil a ele, que ele pouco viu esse ambiente. O cão sofre mais com isso. O gato se vira mais, né? É mais virador. O cão é mais família, é mais difícil ele se adaptar do que o próprio gato. Mas a tristeza para um e para outro, ela magoa do mesmo jeito. No caso das denúncias, o senhor acredita que partem o quê? De vizinhos? Ou seja, as pessoas observam, às vezes, o comportamento de quem mora ao lado, que não dá uma certa assistência correta ao animal? Hoje, com as redes sociais, a gente tem um diferencial nessas denúncias. Às vezes a pessoa passa na rua, vê um animal
num apartamento, numa janela, no sol, na chuva, e ela posta logo nas redes sociais. As redes sociais chegaram para ficar, todo mundo sabe disso, e vieram também quebrar esse elo, que antigamente você tinha só o vizinho denunciando. Hoje você tem o universo denunciando pelas redes sociais, não é fácil. Mas é muito importante ter esse cuidado na avaliação da denúncia, ou seja, as pessoas agem por emoção, às vezes não analisam corretamente aquilo que está acontecendo? Por isso é que eu costumo muito orientar as pessoas que fazem a denúncia, né, principalmente as pessoas que estão até nos assistindo agora, a sempre se dirigir para a delegacia de polícia. De preferência a DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, ou qualquer delegacia, e lavrar lá o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado de ocorrência, que é grátis. Que aí você materializa aquela questão, com testemunha, com foto. Aí o delegado, por força de lei, ele é obrigado a abrir investigação. E aí você consegue chegar na conclusão final e, se for o caso, até punir aquela pessoa que praticou o crime de maus tratos. Eu não recomendo a denúncia por telefone ou a denúncia anônima. Isso, a quantidade é tão grande que às vezes não vai adiante uma investigação. O correto é a pessoa ir até a delegacia de polícia, de preferência na DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, fica na cidade da polícia, ali na Dom da Câmara, e fazer a denúncia por escrito. É assim que funciona. Nem todas as denúncias chegam a ser confirmadas, é isso, na avaliação do senhor? Às vezes, para você fazer uma denúncia, tem que ter testemunha. Se assim não for, a gente vai criar um denuncismo, que muitas vezes, nesse exemplo que eu dei do bichinho que ficou na varanda, às vezes ele está na varanda ali 40 minutos, não está a semana inteira. E muitas vezes você tem postagem nas redes sociais dizendo que ele está ali há uma semana. Então não é assim, você tem que comprovar, né? Você tem que. Por isso que eu recomendo sempre fazer esse boletim de ocorrência, até para facilitar, repito, a punição do responsável. Agora, o abandono, ele é um crime, mas a aplicação dessa lei ainda é um pouco leve na sua avaliação? A penalidade para os crimes de maus tratos, que está prevista lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ela contempla penas de 3 meses a 1 ano. Quando você tem uma pena de 3 meses a 1 ano, uma outra lei, a Lei 9.099, ela diz que todos os crimes até 2 anos tem que ser encaminhada para os juizados especiais, seja o juizado especial civil ou seja o juizado especial criminal. Então a nossa luta em Brasília é para tirar isso, fazer com que a pena máxima ela passe de 2 anos, seja, por exemplo, de 1 a 4, de 1 a 5, porque aí você retira os crimes dos juizados especiais e leva para as varas criminais. Lá não tem a história de cesta básica. O cara, bem ou mal, sai condenado e quando ele tiver um segundo problema, uma segunda condenação, a gente consegue levar ele até para a cadeia. Mas é muito difícil do jeito que está, porque o MP é obrigado até 2 anos a propor a transação. E aí o criminoso, no caso, aceita, porque é crime isso, né? Isso não é contravenção penal, é crime, o criminoso aceita a transação, que não, necessariamente não precisa ser a cesta básica, pode ser limpar uma rua, fazer e sai sem nenhuma pena de restrição de direito, nem preso, nem com pena de restrição de direito, ou seja, 0. Então, enquanto nós não aumentarmos a penalidade acima de 2 anos, para pelo menos você criar uma restrição de direito para o sujeito, nós não temos grandes respostas nas penalidades. Vamos ter que partir para as multas, né? Porque o órgão humano que mais sofre é o bolso. Então eu vejo a maneira para você punir mais esses caras, esses criminosos, é você entrar na área civil e pedir uma multa ao juiz. Porque a pena é tão ruim que ela diz de 3 meses a 1 ano e multa. Quer dizer, não cita nem o valor da multa. Então eu acho que nesse momento que a gente tem essa pena pequena, o caminho, enquanto não se consegue uma pena maior para tirar do juizado especial, é você tentar pegar o cara no bolso, na multa. É muito comum a reincidência, ou seja, diante de um quadro como esse, e com essa mudança seria mais fácil dar uma punição mais rigorosa? Quando você tem a reincidência, você já não pode ter mais a transação penal, o cara já tem um sofrimento um pouquinho maior. Mas, repito, enquanto a gente não passar de 2 anos, a pena se flui, ela não é concreta, a gente não consegue avançar nisso. Agora, o grande problema de maus tratos, e o abandono está incluído maus tratos, com a crueldade também, não é só a punibilidade, é como nós falamos no início, é o viés da educação. Enquanto a gente não caminhar com políticas públicas corretas de conscientização e educação para as nossas crianças, para que o cidadão de amanhã tenha respeito pelos animais, a gente pouco vai conseguir evoluir. Só punindo não evolui, tem que educar. Repetindo então o contato do programa Linha Verde do Disque Denúncia, como a gente pode denunciar? No programa Linha Verde, o telefone deles eu até não sei de Polícia Civil, porque a Polícia Civil ela já tem há alguns anos um curso de Direito dos Animais feito em parceria com a nossa comissão, com a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, Estado do Rio de Janeiro. Esse curso ele foi feito com a Cadepol, que é a Academia de Polícia. Eles têm lá uma universidade, a Universidade do Saber Policial, né? Teve um grande lançamento, inclusive com o chefe da Polícia Civil na época, e hoje todo policial tem no computador o curso de Direito dos Animais. Então ele não pode se recusar
a fazer o boletim de ocorrência, nem de marcar a investigação do crime em si. Muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.